Só que não sei perturbar. Sombrinha maior. Sombrinha é maior. Vocês vão precisar, as imagens são grandes, né? Viu, Bel? Eu sou um pouco anterior, eu sou daquele de madeirinha ainda, de pauzinho. A régua? A famosa régua. A régua. Poderosa régua. Deixa eu só fazer aqui uma coisa. Aqui. Já está gravando, manda ver. Ok. Mas o meu marido disse assim, hoje você vai fazer a palestra para você. Olha que eu cheguei para pegar a Ana. Será que precisa o microfone? Eu prometo falar bem alto. Não. Tá bom. Desliga lá, botão. Lá do lado de lá tem uma teclinha. Muito bem, obrigada. Bom, então, nós vamos hoje para mais um bioma, né? O bioma Amazônia. Eu vou ter que repetir, Não, né? Porque eu quero fazer a passagem aqui na mão. Dentro do mapa, nós já vimos, né, o bioma Caatinga, o bioma Cerrado, tá? E o bioma Mata Atlântica. A Karen se encarregou da Caatinga e do Cerrado, né, também, né? A gente já estava na modalidade presencial, né? Já estávamos aqui. Cerrado foi online. Foi online? Foi, Caatinga foi aqui. Então, e a Mata Atlântica nós fizemos todinha no computador, né? E daí nós resolvemos dividir em Manguezal, Restinga e Campos de Altitude, que são 3 ecossistemas que fazem parte da Mata Atlântica, né? Que estão ali inseridos na Mata Atlântica, no bioma Mata Atlântica. Tá? Ainda falta, então, Pantanal e Pampa, que a Karen vai apresentar para vocês daí no segundo semestre. Daí já encerramos os biomas. Talvez, quem sabe, não sei, né? A gente possa voltar com algum outro mais exótico entre aspas, né? Isso, tundra, as savanas, ou mesmo desertos, né? Certo? Que não são nossos aqui, né? Que a gente conhece mais, mas é interessante, de repente viaja-se para um lugar desses, né? Encontra uma plantinha lá e opa! Uma planta de deserto, né? Só podia estar aqui, né? No deserto. É interessante quando você vai para esses lugares, o Jalapão, por exemplo, né, sabe? Aquela flora de lá é muito característica, o cerrado lá que a Karen apresentou para nós, né? Então é interessante a gente conhecer para identificar, quando a gente está nesse lugar, saber um pouco mais sobre a flora do lugar, mesmo que a gente não saiba com detalhes, né? Mas, assim, o que, na verdade, acontece em geral naquele bioma, né? Tá, Bel, só uma coisinha. Por exemplo, eu nunca imaginei, eu ficava intrigada com a parte ali do Planalto. Aqui é o nosso, Campos Gerais. Nos Campos Gerais tem um pouco de cerrado. Tem um pouquinho dele. Sabe, bem miúdo. E é bem aqui, ó. Se vocês olharem, né, olha que o Paraná está aqui, ó. Né? Bem aqui, ó. Aqui bem olha aqui, ó. O pouquinho. Cerrado entra um pouquinho aqui. Certo? bacana. É muito interessante isso, né? Tá? E tem muita gente debruçada, né? Muito geógrafo debruçado para entender tudo isso, né? E olhar, agora que nós temos fotografias de satélite, né? Observação por satélite, eles até veem a movimentação desses biomas, porque não existe uma fronteira, né? Isso que a gente sempre deve ressaltar, não existe uma fronteira que divide a Mata Atlântica do Cerrado. É ali, naquela região, né? A partir desse rio, não é mais Cerrado, ou a partir desse rio é Mata Atlântica, né? Não é mais Mata Atlântica, é Cerrado, ou o contrário, né? Uma área de transição. Isso, existe uma área de transição, exatamente isso, né? O que é esse tundra que ela falou? Tundra é uma vegetação do norte do nosso planeta.
Certo? Lá onde, não, se eu não estou enganada, né, Cássio? As tundras. Lá nas regiões geladas, lá Frias, Noruega, na Sibéria, isso, que é lá em cima, não é Polo Norte ainda, mas é Hemisfério Norte. É entre o Trópico de Câncer Isso. e o Não Círculo Polar Ártico. Exatamente, não é região de trópicos, né? Nós moramos na região dos trópicos. Intertrópicos. Exatamente, tem o Equador, né? O trópico de Capricórnio e Câncer. E Câncer em si. Né? E os polos depois, né? Certo? E como essa divisão influencia, né? Em tudo, influencia nessas paisagens que a gente vê, influencia no clima todo, né? Influencia na nossa cultura, né? No jeito da gente ser, né? Mais solto, mais à vontade nos trópicos, né? Porque a gente não precisa ficar muito agasalhado e tal, né? Chove mais, então a vegetação é mais abundante. E nas regiões mais altas, né, no hemisfério norte todo, e no hemisfério sul também, né, lá embaixo, na Patagônia, lá em Antártica também. Né? Então, isso é muito bonito. Essa parte da geografia é bem interessante, né, para a gente estudar. Pode passar, por favor. Então, vamos lá, vamos começar com o bioma. Aliás, gente, é muita informação, né? Então, sobre a Amazônia, tem caminhões de informação. Né, sobre diversos assuntos que compõem a Amazônia. Né? Os rios, a questão hidrográfica e o sistema hidrográfico é extremamente complexo, né? Eu não me atrevi a entrar lá, né? Para falar do rio Amazonas, né? Solimões enfim, o Negro, né? E todos os outros afluentes. Né? Da margem direita, da margem esquerda. Lá na escola, né? Mas, além disso, todo esse sistema hidrográfico, né? Como é que funciona? Tá? Como é que funcionam os igarapés, como é que a mata, como é que acontece a cheia, né? Que há influência, então, das chuvas, a influência da proximidade do sol, muita coisa, enfim. Então, a hidrografia nós vamos deixar para outro lado. Mas todo mundo sabe que o Amazonas, que está ali, né, que compõe aquela floresta toda, é o maior rio do mundo em termos de largura. Acho que isso a gente lembra ainda, né, das aulas de geografia. O Nilo é o mais longo, né, e o Amazonas o mais largo, né? Bom, o bioma Amazônia é o maior do país, como vocês viram ali no mapa, né, anterior, correspondendo a aproximadamente 49% do território brasileiro. Passa ali para mim, Caio, no anterior lá. Olhem lá, ó, de fato, né? Grande, né? 49% do território, por gentileza. E corresponde a 4.200.000, mais ou menos, de quilômetros quadrados. É muito, muito quilômetro. Bota quilômetro. Abriga também a maior floresta tropical e a maior bacia hidrográfica do mundo. Esse conjunto de ecossistemas que estão ali, né, nesse bioma, é de extrema importância para manter o equilíbrio ambiental da Terra, sendo, portanto, necessário preservá-lo. A área é tão extensa, tão grande, né, que influencia o sistema, né, de toda a organização do planeta. Tá? Esse mapa, eu estava lá na minha apresentação da Mata Atlântica, esses contornos em amarelo ali ainda são os contornos do bioma Mata Atlântica. Mas dá para vocês perceberem o bioma amazônico, ali na Amazônica, né, da Amazônia, a quantidade, a densidade da floresta, a quantidade de verde em relação à Mata Atlântica, né, que já está bem desmatada, bem mais... E pense que estamos reclamando que destruímos a Amazônia. Haja verde lá, né? Haja verde. Dá bem. Mas ali, por conta do quê? Da instalação das cidades.
cidades, né? A maioria das cidades do Brasil estão na faixa litorânea, capitais e tudo, né? E lá toda aquela imensidão de verde. E o contorno do rio ali aparece, né? Lá em cima, amarelinho, lá o contorno do rio. Isso. Tá? Pode passar, Karine, por favor. Bom, o bioma a Amazônia compreende os territórios do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Roraima e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Então, ele se estende, né, além do estado do Amazonas, por esses outros estados e ainda parte de outros estados. Abrange território de países vizinhos também. Os países que fazem fronteira ao norte, lá, também fazem parte, né? Quer dizer, o bioma faz parte, ele atinge esses territórios desses países vizinhos. E é conhecido como um bioma de maior biodiversidade do mundo. Tá? Existem biomas grandes também, né? Extensos também, mas o nosso, o da Amazônia, é considerado o que tem maior biodiversidade, ou seja, diversidade de vida, né? Certo? De seres vivos, vegetais e animais, além dos minerais, né? Que também tem reservas muito grandes. A Amazônia possui diversas particularidades que a diferem de todos os outros biomas. A sua vegetação extremamente densa, dá para ver no mapa, né? Aquele verde ali, aquilo tudo bem juntinho. A sua fauna e flora diversificados também, né? Seus rios extensos e bem caudalosos, né? E de extrema importância para o país. Aqui nós temos duas fotos, né, aéreas do bioma, focalizando toda aquela floresta, a densidade daquela floresta, dá para a gente ver bem, né, o rio. E ali à direita é na região daquele arquipélago que nós andamos lá de barco, lembra? Anavianas, né? Certo? Uma imensidão de água. É maravilhoso, é uma coisa incrível tudo aquilo. Que a gente fez, né, uns passeios assim mais, digamos, turísticos, mas a gente já consegue ver, né, a gente não entrou, né, na selva mesmo, né, mas a gente consegue perceber, sentir tudo aquilo, a grandiosidade que é a Amazônia. Quando se fala no bioma Amazônia, referimos-nos diretamente à maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Existem outras florestas também, né? Nessa faixa do globo estão as florestas tropicais, né? Existem outras florestas, né? Na África até a Indonésia, né? Existem as florestas tropicais, mas a nossa, a Amazônia, é a maior delas. 22% aproximadamente das espécies nativas do mundo encontram-se nesse bioma, e especificamente na floresta. Então, é muita coisa, né? Quase um quarto das espécies nativas de plantas, né? Além da densa floresta amazônica, o bioma também conta com muitos outros ecossistemas dentro, né? Como as várzeas, as florestas alagadas, as savanas que vêm sendo criadas por conta do desmatamento, né? Seja para fins de plantio, para fins de pasto ou o que seja, né? E um complexo sistema hidrográfico. As florestas contínuas, quer dizer, só floresta contínua corresponde aproximadamente a 3.650.000 quilômetros quadrados. Então, é 4.200.000, 4.500.000 toda a extensão do bioma amazônico, e de florestas contínuas 3.600.000, um pouco menos, né? Mas ainda tem bastante floresta contínua. Quer dizer, aquela floresta, né, fechada, tapada, direto, assim, né? Amazônia, o clima na Amazônia é muito importante, né? Uma coisa que eu resolvi, e a gente vinha vindo, né, cara, desde o início com os biomas, falando sobre o clima, que influi diretamente na flora, que é o que nos interessa mais, né? Compreender, entender, conhecer mais a flora desses lugares, mas o clima tem ligação direta com a flora, né?
Então, por isso, o clima permanece em cada um desses biomas, porque é muito importante, né? Certo? E é diferente de bioma para bioma. Por isso que a vegetação é diferente, né? O desenvolvimento dos animais também é de outra forma, de outro jeito, né? A Amazônia é uma região bastante úmida e quente, e isso deve-se à existência das florestas, que por meio da evapotranspiração perdem água para o meio ambiente. Então, as raízes absorvem a água do solo, né? A planta se alimenta, né? Certo? Entra no sol e tal, aquele processo de fotossíntese, e ela perde vapor d'água por meio das folhas, ela transpira, né? E a floresta é tão densa, existem tantas árvores, que essa evapotranspiração, que essa transpiração das folhas é muito grande, né? O Oceano Atlântico também é responsável por essa umidade elevada. O clima predominante é o equatorial úmido, com temperatura média de 27,9 durante a estação de menor umidade e de 25,8 na estação de maior quantidade de chuvas. Então, a amplitude térmica não é muito grande, olha lá, 26 para 20 aliás, desculpe, 26 para 28, né? Certo? Tá, um pouquinho. A umidade do ar chega a 88% na época das chuvas intensas. Contudo, mesmo na estação seca, permanece elevada, chegando a 77%. Então, também, olha lá, diferença de 11%, né? Umidade relativa ótima, 60%. Isso. Para a sobrevivência. Para mim, ia ser ótimo. Será? Ou não, né? Porque com o calor, demais a gente também tem o calor e a umidade, a gente tem o quê? Bolor, que também não é nada bom para sul, né? Certo. Chove na Amazônia cerca de 1.500 milímetros a 3.000 milímetros todos os anos, segundo a World Wild Foundation, né? Aquela do Pandinha, é uma organização mundial, né? De meio ambiente. O solo da Amazônia é uma coisa que também nos interessa bastante, né? Porque tem impacto direto na vegetação. Apesar da exuberância apresentada pela floresta, os solos nos quais está fixada essa floresta não possuem grande riqueza em nutrientes. Quem vai poder nos explicar bem, né, é o professor da semana que vem. A gente até pode perguntar para ele um pouco sobre isso. Ele provavelmente vai falar. Especialista, certamente vai falar, né? Especialista nessa questão. Porque a Amazônia, embora não pareça, tem um solo igualzinho do deserto do Saara. Então, é bem restrita a camada de humus. O que acontece é que as árvores são muito grandes e elas vão lá para baixo, né? Certo? Tá. Porém, nas margens dos rios, podemos encontrar solos mais férteis, conhecidos como várzea. Nelas são acumuladas grandes quantidades de nutrientes trazidos pelas águas em períodos de cheias. Então, toda aquela movimentação de água, né? A água abaixa e ali ficam nutrientes, né? Que o rio não leva. Especialmente nelas, né? Nas várzeas, são acumuladas grandes quantidades de nutrientes trazidos pelas águas em períodos de cheias, isso que eu comentei. Especialmente vindos de áreas próximas à Cordilheira dos Andes. Os Andes estão relativamente próximos, né, a oeste delas. Nós tivemos com o mapa na frente, estão a oeste, né? Ainda são encontrados solos férteis em restritas áreas da região amazônica, com destaque para os estados de Roraima e Acre. Então, mais ali à esquerda, né? Os solos amazônicos possuem uma restrita camada de matéria orgânica que se encontra na superfície conhecida como humus, já sabemos disso, né? Essa fina camada fértil é oriunda da própria floresta. Eu coloquei ali professor de solos para a gente não esquecer que se ele não falar, nós podemos pedir a ele que fale um pouco sobre o solo da Amazônia. Ele certamente vai falar. Com certeza. Nela, né, nos solos, na floresta, né, os organismos, os insetos, fungos, algas e bactérias vivos reciclam os nutrientes disponíveis no ambiente. O que é isso? Lu, o que é essa reciclagem, né? O que acontece? Os animais, a matéria orgânica, de forma geral, ela
depositada ali, ela apodrece, ela fica ali, né? Com chuva e sol, depois do tempo passado, ela apodrece. E ali o que nós temos? Nós temos fungos, bactérias, que mais? As algas também na parte dos rios, né? Mas os fungos e as bactérias, eles reciclam essa matéria orgânica morta. O que é essa reciclagem? Eles transformam essa matéria orgânica morta novamente em carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são os 4 elementos componentes de toda a matéria orgânica que existe. Claro que existem outros elementos, né? Outros elementos além, ferro, os inorgânicos, mas a matéria orgânica em geral, ela é composta de... Chão. Exatamente. É um show. Né? Show, né, Leandro? Tá. E a Lu nos falou sobre um documentário, não sei onde é que você postou, se foi em algum grupo você colocou, aquele documentário dos fungos. Né? Fungos fantásticos, não é, na Netflix. E as imagens são belíssimas. E ali a gente percebe, porque primeiro eles aceleram a imagem, né? Então a decomposição, lá tem um ratinho, que aparece a decomposição dele. Ele morre, daí aparece a decomposição todinha dele. Até daí que eles entram no universo dos átomos, né? Eles colocam lá os átomos e mostram, né? Mas dá para a gente ver como é que acontece essa decomposição, é bem interessante. Eles aceleram as imagens e as câmeras são fantásticas, gente, é a coisa mais incrível. Não sei como é a potência dessas lentes para conseguir ver, né, colocar para a gente, ver os fungos se desenvolvendo, né? Como eu disse, a imagem é bastante acelerada, né? Mas a gente consegue ver e é belíssimo. É a história de um micologista, de um pesquisador de cogumelos, né? Que vai falando sobre cogumelos, sabe? Guardadas as devidas proporções, né? Porque ele é um fanático sobre o assunto, né? Mas é bem interessante da gente ver como é uma outra vida, uma vida que a gente não conhece. A gente ouve falar, né? Tem muitos pesquisadores... É que é bem novidadesca essa história. Até então, a gente achava que... A história que você sempre comenta da vida abaixo. No solo. Isso. Como não existiam equipamentos e, enfim, ninguém sabia. Sabia que morria o bicho e dava planta, e ficava bonito, e matéria orgânica, mas ninguém entendia o que acontecia. E agora a gente consegue entender que, na verdade, tudo isso que acontece de exuberante para cima está acontecendo embaixo, numa relação entre raízes e fungos que se correlacionam e contam. Tem o fungo lá da Bel, que vem pela raiz da Anne, que passa pela Marisa e chega até mim, e ele conta a história dela para mim. Na Netflix, como é que chama? Fungos fantásticos. É muito interessante. E é muito... Agora tem muito livro já sobre isso, essa vida debaixo do solo. Que é isso que faz com que a gente tenha vida no planeta hoje. Sustentável é essa vida que a gente está matando. Enfim, vamos cuidar dela. Muito interessante. Além disso, outros fatores contribuem para esse processo, né, de formação do solo, como a deformação da floresta também, né, como a temperatura, que permanece alta o ano todo, a enorme umidade relativa do ar presente na região e a pequena variação do clima. Tudo isso garante a sustentação da floresta. E tudo isso trabalhando junto, né? Quer dizer, a influência do clima, com a influência da temperatura, com a influência da umidade, com a influência de toda essa vida que vai sendo decomposta ali no solo, né? É muito incrível, muito incrível. Existem 3 categorias de mata na floresta amazônica. Esse eu peguei do livro de geografia lá da... Deixa eu confessar, porque é tanta coisa para a gente pesquisar, gente, que eu não me atrevi também, né? Eu não sou especialista, a Karen é especialista, quer dizer, estudou muito isso já, né? A Zilna também, engenheira florestal, né? Mas eu não. Então, eu preciso ver como é que a gente pode lidar com toda essa informação, né, de uma forma mais assim, né, mais simples para nós entendermos. Eu e vocês, né? Então, existem 3 categorias da mata na floresta amazônica. Mata de terra firme,
mata de várzea e mata de igapó. Também é aquela coisa, aquela ideia que a gente não pode ter esses 3 tipos de mata fixados, né? Porque ocorre uma variação, né? Lógico que o rio, um ano enche mais, outro ano enche menos, né? Então, a localização dessas matas também pode variar um pouco, mas a mata de terra firme é composta por um tipo de vegetação localizada nas partes mais altas da região, abrangida pelo bioma. Por esse motivo, as áreas de terra firme não sofrem inundações. Tá? E exemplos de plantas que são da mata de terra firme são as grandes árvores, mas também tem árvores em outras nas várzeas, né? E ali a palmeira e a castanheira do Pará. Esses foram os 2 exemplos ali que estão no livro. A mata de várzea é composta por um tipo de vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária. Tá? Essas áreas encontram-se alagadas durante um determinado período do ano. As áreas que se encontram nas partes mais altas inundam-se por um tempo menor. Né? Já as áreas que se encontram um pouco mais baixas inundam-se por um tempo maior. Por exemplo, a palmeira, o açaizeiro, o açacu, a andiroba. E, por último, a mata de igapó, que é a mata alagada. Né? Esse tipo de vegetação, né, da mata de igapó, se encontra nas regiões mais baixas do bioma. E, por esse motivo, essas áreas permanecem alagadas quase todo o ano. Essa vegetação encontra-se geralmente ao longo dos rios de águas negras. Tá? E como exemplos, ali o autor dá, eu até esqueci de colocar a fonte aqui, mas enfim, espécies hidrófilas adaptadas às regiões alagadas, como a Vitória Régia e as bromélias. Tá? Bel, você chegou a pesquisar qual é a altitude máxima do bioma? Não, a altitude não, mas depois aqui tem um gráfico, um infográfico, que vai mostrar um pouquinho isso, mas porque a altitude, o número não. Já Porque responderemos. quando nós andamos, nós viajamos na região, na época da cheia, né? Agora, não foi na época da cheia, né, Marita? Foi em julho. E eu fiquei intrigada, como é que estava tudo cheio? Aquela coisa, não é assim matemática, né? É porque as estações são diferentes, as estações do ano são diferentes entre trópicos e as tropicais e temperados. Porque lá no Nordeste o inverno é na chuva, o inverno é na chuva, que é verão. Para nós. Não, para nós. É que para nós a gente entende como sendo verão, mas é o inverno. Isso, não estava totalmente cheia. E nós andávamos na copa de algumas áreas. A gente não tinha noção quando tinha para baixo, né? Mas andamos tanto que os meninos lá, os barqueiros, sabiam por onde que tinha que andar e tudo. É incrível. Agora está 28 metros, né? Acima. Essa semana. Sim, no Nordeste está chovendo muito, né? Imagino que... Extraordinariamente. E fora de época. E fora de época. É fora de época. É uma chuva que não era para já. Sim, daqui a pouco. A chuva tinha que estar começando, mas ela já está intensa de antes. Olha, por exemplo, na parte de... Ela está fazendo... A época que eles chamam de inverno é época de chuva, e é início do ano. E esse ano está... Assim, ó, depois eu fui olhar, fui pesquisar, né? Então, a estação seca, a estação chuvosa é de novembro a março. Abril. A chuvosa maio é o mês de transição. A chuvosa vai de junho a outubro. A seca. Agora, nós estamos vivendo... esse ano não tem nada. Esse ano não dá para saber nada. De chuva, de seca, né? Tudo. Porque
não se pode negar, né, que está acontecendo uma mudança climática, né? A gente percebe, né? Há pessoas que não acreditam nisso, há cientistas que não acreditam nisso, né? Mas a gente está vendo isso tudo, né? Essas catástrofes que acontecem fora dele. Altitude da Amazônia. A maior parte dos seus 5 milhões de quilômetros quadrados, 42% do território brasileiro, é composto por uma floresta que nunca se alaga em uma planície de 130 a 200 metros de altitude, formada por sedimentos do lago Belterra, que ocupou a bacia amazônica entre 1.800.000 a 25.000 anos atrás. O ponto mais alto, 2.993 metros, Pico da Neblina. É mais ou menos planície, né? A famosa planície amazônica que a gente estudava, né? Tá? Porque Planalto é o plano no alto e planície é o plano perto do mar. Daí vamos ver o infográfico lá. Olha lá, ó. Só que não tem os números aí, né? Sabe, infelizmente. Mas ali dá para vocês verem. Na esquerda, em cima, a mata de terra firme, a mata de várzea intermediária e a mata de igapó. E olhem o nível normal do rio ali, ó, onde é que está, ó, na linha pontilhada. E é onde é que chega na cheia. Quer dizer, enche bastante. Né? Isso. Opa. Igarapé, a mata de igapó é toda aquela região alagada, né? Os igarapés eram aqueles pequenos riachos, né, que se formam, né, como se fossem pequenos afluentes dos rios. Tem milhares de rios. Perder lá, porque sofre a influência das marés também. Mas das marés sim, de lua e de coisa, né? Porque os rios também sofrem, não é só o mar. Passa lá, Karen, por favor. A flora no bioma amazônico, que é o que nos interessa, né? A Amazônia é conhecida principalmente por sua floresta, que se destaca pela extensão que ocupa, pela robustez e pela diversidade da vegetação e pela beleza de flores e frutos. Muitos estudiosos, cientistas e curiosos visitaram e visitam o bioma no intuito de conhecer suas singularidades e seus mistérios. Eu imagino esses botânicos aí europeus que vêm para cá e vinham muito, né? Hoje, né? Mas eles olham lá de cima. Nesse cenário é importante lembrar da Margaret Mead, lembra-se, né? Ilustradora inglesa, apaixonada pela floresta e que muito bem a retratou em suas obras. E ela é conhecida, né, pelo feito de ter demorado 24 anos para encontrar a flor da lua, uma rara espécie amazônica que floresce somente uma noite por ano. Depois eu fui lá clicar para ver qual é a flor da lua, né? A carinha dela, tem diversas fotos da carinha dela cheirando, né, a flor à noite. Deve ser uma dessas flores daqui, né, do sul também, tipo não da noite, não, mas aquela branca que de vez em quando aparece por aí, que as meninas, né? Que as meninas colocam, né? Quem tem, né? Assim como Margaret, muitos buscam conhecer as belezas escondidas dentro da Amazônia. A totalidade exata de espécies ainda é um mistério. O que se sabe são estimativas que aumentam a cada dia. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, as árvores de grande porte totalizam 2.500 espécies. 1/3 de toda a madeira tropical do mundo. Então, todo tipo de madeira que cresce, né, de árvore de madeira que cresce na floresta tropical, 1/3 está na floresta amazônica. Deu para entender? Dá para entender? Então, né, toda a faixa de florestas tropicais do mundo, 1/3 de toda essa madeira está na Amazônia. A Amazônia é só nossa ou também a dos vizinhos? Geral. Né? Esse aqui é o site ali, ó, Instituto Sociedade, População e Natureza, mas fala no geral da Amazônia. É nosso, aqui do Brasil, o site, é lá, org.org.br, mas fala mais no geral. São mais de 2.000 espécies de plantas identificadas como de utilidade na alimentação e na medicina, bem como na produção de óleos, graxas, ceras e etc. Pode passar, Carmen, por favor.
Tcharam! E aí, tá, escolher o que mostrar para vocês, né? Tem uma infinidade. Eu escolhi as mais emblemáticas, né? As mais que a gente... Agora, o que mais chama atenção? Também escolhi o que mais chama atenção. Né? Primeiro, pelo tamanho disso. Nós andamos lá no IMPA, numa das séries do IMPA, onde tinha aquele mirante. Nós vimos uma lembra? Que a gente ficou assim, mas ela tinha esse diâmetro, 1,5 metro, 2 metros de diâmetro, né? Agora, veja isso aí, gente. São crianças que estão ali, né? Mas olha o tamanho dessa árvore. Está lá na floresta terciária, lá dentro da floresta, que a gente não chega, né? Nós chegamos a conhecer a floresta primária, né? Um passeio que nós fizemos lá no guia. Tá? Floresta secundária, mais interna, né? E a terciária lá dentro, que eu acho que só os índios entram ou os pesquisadores, os indígenas. Os indígenas entram e os pesquisadores. Os nativos locais. Também. Os nativos locais. Tá bom? Você perde onde? Sai nunca mais. Mas olha isso, já é uma São as sapopemas. Um negócio desse tamanho. As raízes, sapopemas. Isso. Vamos falar para ela um pouquinho lá no outro lado. É uma Sumaúma ou Samaúma, Ceiba petranda, considerada sagrada para os povos indígenas. Atinge 50 metros de altura e seu tronco chama atenção pela sua grandiosa dimensão. Sua copa se projeta acima de todas as demais, servindo de abrigo e proteção para inúmeros pássaros e insetos. E olha que interessante isso aí. Suas raízes são capazes de absorver a água das profundezas do solo, né? As raízes são muito profundas. Hidratando não apenas a ela, mas outras árvores próximas. Em períodos específicos, quando as raízes atingem um determinado nível de umidade, a árvore solta esse excesso e irriga todo o seu entorno. Foi mais bonito isso, Sua pela raiz e manda. Exatamente. Né? A árvore é das famílias das Malváceas, encontrada em florestas pluviais da América Central, África Ocidental, Sudeste Asiático e América do Sul. Suas raízes gigantes, né, são chamadas de sapopemas, que é uma palavra do tupi que significa raiz chata. Tem madeira clara, leve e macia quando jovem, e acastanhada ou cinza quando está mais velha, né, quando está grandona. Ela é prima da paineira. Mas a paineira é tão... Gorda, barriguda, guardadeira de água. Guardadeira de água, isso sim. E olha lá, eu escolhi algumas aí. Então, a castanheira do Pará, tá? Ali tem uma foto dela. É uma árvore, não é a castanha portuguesa, né? Essa é a castanha do Brasil, a castanha do Pará. Tá? A castanha portuguesa tem uma muito bonita lá na frente do Ipuque, lá em cima, lá no final da Belém da Mandaré, ali à direita, e ela é completamente diferente, ela é maravilhosa também. Bem copada assim, e os galhos saem mais de baixo. Essa aqui não, ela tem um galho, né? Um tronco, olha só, um tronco reto. Cada cápsula dessa tem um monte de... Uhum. Aquela ali, aquela cápsulazinha é o fruto. Tá? E dentro são as castanhas, né? Isso. Sim. De 8 a 24. Que são as sementes. Mas lá, carinhoso, o nome dela, ó, Bertholletia excelsa, também conhecida como castanha do Pará, é uma árvore alta e bela, sem dúvida, né? É nativa da Amazônia. Ela pode ser encontrada em florestas à margem dos grandes rios, não só no Brasil, né? Lá, Orinoco e o Araguaia no Brasil, né? Mas está ameaçada de extinção. As castanheiras do Brasil normalmente atingem entre 30 e 50 metros de altura, bem altinha, né? E 1 a 2 metros de diâmetro, não é muito largo, grandona também, né? 2 metros é grande. É uma das espécies mais altas da Amazônia. Seu tronco é reto e os galhos se concentram na parte mais alta da árvore. Vocês viram lá, né? Está lá em cima um chumacinho assim. A casca é acinzentada e as flores que ficam acima da copa das árvores têm de 20 a 35 centímetros de comprimento. Lá em cima dela. As folhinhas são grandonas, né? 20 a 35, então. Né? Lá em cima, a gente pensa que são folhinhas pequenas.
Olha, isso aí é bem interessante. As castanheiras dependem de um ambiente intocado para a sua reprodução. Suas flores só são polinizadas por alguns tipos de insetos que são atraídos por orquídeas que vivem perto das árvores de castanha. Se as orquídeas ou os insetos são mortos, as castanheiras não dão fruto. Então, além das árvores, tem que proteger o ambiente abaixo do dossel, né? E aí, e a pouca fruta que ela produz, a gente vai lá e colhe. E daí não cai nada. E daí não cai nada, não reproduz. Por isso que está ameaçada de extinção. Agora tem programas já, né, as empresas de cosméticos já estão, né, cuidando um pouco dessa questão da sustentabilidade dessas, porque o povo da floresta precisa viver, né, e vive de coletar esses frutos, mas também ele vende, né, vende esses frutos, e aí precisa continuar aquilo ali, né? Não extrair tudo até a extinção, até a exaustão. Né? O fruto da castanha leva mais de 1 ano para amadurecer, Laura. É mais ou menos do tamanho de um coco, pesa mais ou menos 2 quilos, a casca é muito dura e abriga entre 8 e 24 sementes, que são as sementes. Que é a melhor de todas. Podem pôr noz chilena, avelã lá no sei da onde, mas é a melhor fruta seca, não é? Eu adoro. Caso não sejam devoradas por roedores, micos ou humanos, as sementes demoram de 12 a 18 meses para germinar. Imagina. Muitas delas são plantadas por cutias, que roem os frutos até abrir a dura casca. Comem algumas das sementes e enterram as outras para comer mais tarde. As sementes esquecidas, olha que bonito isso aí. Isso aí eu transcrevi lá. As sementes esquecidas pelas cutias brotarão da terra no ano seguinte para começar os aproximadamente 500 anos de vida de uma nova castanheira do Brasil. Maravilha, né? Maravilha. Outra estrela lá da Amazônia é o Guaraná. O zoinho. Não é uma árvore. É o zoinho. É tão bonitinho, né? Tem uma lenda, eu li sobre a lenda, mas não lembro mais. São os olhos de um índiozinho. Tem uma história bonita lá das lendas. Depois, se vocês quiserem ver, podem ver. Então, o Guaraná não é uma árvore frondosa, é um arbustão, né? Grande, assim, bem bonito. Eles são plantados hoje em dia, né? Por isso que eles estão dentro do grupo das plantas de mata de terra firme. Eles não estão plantados lá perto da várzea, porque o solo é mais fértil, né? Mas claro que vão plantar onde não há a enchente, né? A cheia. Enchente não, a cheia. E ali o fruto dele é muito bonitinho, né? Outra é o urucum. Também lá tem uma arvoredazinha. Né? Não está na floresta, aquela árvore está na casa de alguém, mas não consegui uma foto legal na floresta. Eu sempre procuro pegar na Wikipédia, né, que daí não tem problema de uso. Né? Então, ali em cima o fruto à direita, né? Dentro dele estão as sementinhas, ele abre e tem sementinhas dentro, que são as que faz vermelhão, cor, né? colorau. Vermelho. E ali na foto do meio, a florzinha e alguns frutinhos, para a gente conhecer. Esse urucum, o que faz? Ele é utilizado, né? Para proteção, para os indígenas usam para proteção contra os eles se pintam por causa disso. E também usam nas cerimônias, né? Nas cerimônias de chuva, nas cerimônias de iniciação, aquelas, os Yanomamis, que a gente via sempre com aquela coisa vermelha, assim, cabelinho assim, né? Cortadinho. Depois, mais. A outra é o cupuaçu, também famoso, né? Olha, aqui aparece, nessa foto da esquerda tem a árvore. Olha cada frutão. Ele é parente do cacau. No festival, de vez em quando tem. É um negócio desse tamanho. Assim. Uma casca bem grossa, ali na foto de baixo aparece, né? Bem grossa. E o interior é praticamente preenchido com toda a polpa, né? Então, esse mesmo.
bem interessante. A semente dele, dentro, a polpa, a semente, ela é envolta por toda aquela película que é tirada para fazer o suco. Isso. Ele é um teobroma. Teobroma é o cacau. E é muito gostoso. Eu acho que é cacau. a fruta mais gostosa, assim, eu acho, de todas as siriguela, aquela lista de frutas, eu acho que essa é a mais saborosa, na minha opinião. E a seringueira, a famosa seringueira, né, que nos projetou aí no mundo na época do final do século XIX. Está voltando, né? Agora, E plantada também, né, ali, claro, né, não era plantada, né, ela era natural, né, hoje ela é plantada, e ali já estão riscados para que a seiva, então, escorra, né, e ele seja coletada ali naquela cumbuca e seja depois levada para a industrialização. Daí eles formam aqueles. Não sei se o processo é esse, né? Nós vimos lá o processo de transformação, né, do látex assim líquido naqueles tufos, né, que se faziam lá no Museu do Seringal, que nós fomos visitar, bem interessante. As viagens da Marisa. É que depois de volta. Depois, nós vimos, então, plantas da mata de terra firme. Vamos ver plantas da mata de várzea agora. Tá? Pode passar, vai, Caio. Ó, eu escolhi o açaí, que é uma das palmeiras mais famosas, né? Tá ali, ó. Eu não sabia como é que era a palmeira, né? Até sabia, mas já tinha esquecido. E como é que o fruto se fixava na palmeira lá. Ele fica lá em cima, o cacho, né? Lá em cima mesmo, tem que subir para tirar e descer com aquilo lá. Você cai tudo, né? Desgruda tudo do cacho. Outro é o buriti. Olha lá, tem uma árvore ali, certo? Fica sempre próximo na área de várzea, próximo da mata alagada, né? Tá? Também, olha lá como ele se fixa no galho, lá em cima, né? E ali tem uma foto do fruto. É muito simpático o fruto, muito bonitinho, né? A palha é maravilhosa, os trabalhos feitos da palha são maravilhosos. Ela é muito assim, molinha, né? Suave, dobra facilmente, é muito bonito. Os trabalhos são lindos. Os Yanomami fazem trabalhos magníficos e vendem daí, claro. Né? Outra é a andiroba, Carapa guaianensis. Olha lá a árvore, eu nunca tinha visto uma árvore. Parecida com a castanheira, né? Uhum. E ela deve ser mais ou menos da mesma família, porque ela também tem um fruto, né? E ali dentro as folhas sementes, grandes. as folhas, a semente e o fruto. Também bastante utilizado aí na indústria de cosméticos. Cheirinho bem gostoso. Espanta mosquito, eu acho. Acho que é a andiroba. Não sei. E, por último, a mata de Igapó, a mata alagada. Tá? Olha lá, pode passar. Aí a Vitória Regia, que é a mais emblemática de todas, tá? A foto da Denise Lobo. Olha lá, ó. De fato, ela fica numa localização, né, alagada. Tá? E ali à direita, Opa, desculpe. à direita uma delas, uma planta, né, uma folha com uma flor ali. O talo dela parece um pouquinho ali para fora da água, né? Tá vendo? Na outra foto, Aqui, ó. Isso aí, tá. Talão. O talinho modesto. Porque elas são umas folhas gigantes, né? Vocês vão olhar, bem pequenininho. Crianças sentadas sobre elas e tal, na internet, é bem interessante. Ali, ó, bem uma outra foto com a flor, com as outras plantas ali convivendo com ela, né? Ali aquela flor, aquele pendão não deve ser dela, é da ninféia que tá ali, né, junto, Ali em cima é uma folha de Vitória Regia, pequenininha, novinha, né? Ela tem essa forma de coração, bem novinha. E abaixo é a folha grande, já adulta, e a foto mostra a parte inferior dela, né? Como ela é, com aquele talo que daí prende toda a planta embaixo, tá? E as bromélias, as outras emblemáticas da Amazônia, né?
milhares de outras plantas, mas eu escolhi essas aí, opinião minha, e que eu acho que são as mais emblemáticas mesmo da Amazônia. Essa daí foi uma encontrada pela Margaret Mead, essa tal de Vriesia. Vriciformes, não sei como é que se pronuncia. À esquerda, uma foto dela mesmo, né? Tá? E à direita, o desenho dela, a ilustração dela, feita pela... Eu não sei se foi feita pela Margaret, acho que não. Até pode, porque está na internet, então deve ser uma coisa do domínio público, né? Tá? Assim, deve ter sido ela. Aquilo ali. E a fauna? Bom, a fauna também, né? que vive dentro desse bioma, né? Que convive com toda essa diversidade de clima e de planta e de água e de tudo. Levando-se em consideração a enorme dimensão da floresta, conhecer todas as espécies de animais não é algo simples. É amplamente aceito que a fauna e a flora não foram documentadas em sua totalidade. Não há uma contagem para a região e novas espécies são frequentemente inventariadas, né? Encontram novas espécies e analisam e classificam e colocam como sendo, né? E colocam como sendo uma nova espécie. A Amazônia é o bioma brasileiro com maior riqueza de espécies de fauna, abrigando mais de 73% das espécies de mamíferos, 80% das espécies de aves existentes no território nacional. São cerca de 30 milhões de espécies animais, em geral, né? Sem contar com as ainda não catalogadas. Não há uma definição exata das quantidades de animais, uma vez que o bioma se estende por vários países. Os animais também, né? No Brasil, são ao menos 311 espécies de mamíferos no bioma Amazônia, né? 1.300 espécies de aves, 273 espécies de répteis, 232 espécies de mamíferos e 1.800 espécies de peixes continentais. São os peixes que vivem no rio mesmo, né? Que não ficam entre rio e mar. Olha lá os exemplares, né? Os macaquinhos, os pássaros em quantidade, né? A onça, os anfíbios, os sapinhos e outros anfíbios, né? A preguiça, que nós vimos uma pequenininha lá, né? Os peixes, lá em cima é o pirarucu, né? E os outros dois são mamíferos. Peixe-boi, que chama-se peixe, mas não é peixe, é mamífero, né? E o boto cor-de-rosa, o famoso boto cor-de-rosa. Cada um deles tem o seu programa de preservação e conservação específico. Nós visitamos, acho que do Pirarucu, se não me engano, lá no Inoiã. Nós visitamos o boto cor-de-rosa. Também, lá no mar. Agora, lembra-se que nós vimos, foi uma coisa bem interessante, quando nós fomos lá nos passeios, conhecer o local de estudo desses botos, né? Com um pesquisador, certamente, né? Mas que não estava ali, mas sobre os cuidados, o local de pesquisa sobre os cuidados de um local, de uma família local, entende? Aquele rio, aquele lugar onde tinham os botos, a família estava ali cuidando deles. Ninguém mas e certamente o pesquisador ia ali, tudo já bonitinho, colocado lá o que eles estavam fazendo. Lembra você como é que é? Então, é assim, não tira o animal, claro que também não dá para tirar, né? Mas tem gente que acha que dá. A pessoa que convive com ele, porque essa pessoa que convive com ele precisa aprender a importância dele em todo, né? Não é só o boto cor-de-rosa, não sei, mas a carne do peixe-boi é muito apreciada. Então, o pessoal mata mesmo, né? Certo? O pescador pesca e sabe? Então, ensinar tudo isso, né, para essas pessoas que moram no local. Por isso, colocar elas dentro da pesquisa, que elas façam parte da pesquisa. O pesquisador vai lá, estuda e classifica e diz o que não precisa fazer, mas aquela família precisa entender aquilo também, né? Que aquilo faz parte, a conservação daquilo faz parte do bem-estar futuro dela ali, se ela quiser ficar ali. O que mais?
As serpentes, né? O jacaré-açu, o jacaré de papo amarelo, esse é o jacaré-açu, é o maior de todos. Tá? As serpentes, de tudo que a gente quer tamanho. E as formigas, e os insetos, né? Uma quantidade enorme de insetos. E elas são Entre eles muito as gostosinhas, formigas. as formiguinhas são muito gostosas. Então, nossa primeira experiência no restaurante lá que a Marina nos levou, aquela colherzinha de chefe, gourmet, aquela colherzinha assim. Só que elas ficam em cativeiro, elas são, né, do intestino todo. Limpas, elas são limpinhas. Mas também é aquela curiosidade. Gente, a capacidade que o ser humano tem. De turista, né? Não, e a capacidade humana é inacreditável, porque a gente consegue cultivar, criar formigas em cativeiro. Mas a gente tem uma capacidade única, viu? Só nós. Tudo tem, a gente tem que fazer essa crítica, né? Tudo tem, né? Mas eles não criam em cativeiro. Pois é. Cosquinha na língua. E é isso, tá? Bom, a grandeza, né, desse bioma é inegável. A gente não tem como não se apaixonar, né? Ao conhecer, lutar pela preservação, né? Ou ao menos reconhecer as iniciativas de preservação, né? Uma dos grandes, como é que eu digo, dos grandes benefícios da Amazônia é o que a ciência chama de rios aéreos, né? Ou rios voadores. Tá? São eles que trazem a chuva para nós. Eu assisti, acho que uma reportagem sobre esses rios aéreos. Eu fiquei encantada, porque eu nem sabia da história. É uma coisa assim incrível, impressionante. Tem um vídeo bem interessante de um professor, é bem técnico o vídeo de um professor do INPA, lá do INPA não, como é lá o Instituto de Pesquisa lá da USP, não sei o que seja, mas que fala sobre isso, só que ele fala de uma maneira bem técnica, assim, mas é maravilhoso, Passa aí, Karine, por favor. Olha lá, a expressão rios voadores da Amazônia foi criada para designar a enorme quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor para a atmosfera, sendo transportada pelas correntes de ar. Então, toda aquela evaporação das folhas, né, da quantidade de árvores e de folhas que existem, evaporando, né, absorvendo água e se nutrindo, né, e evaporando, fica no ar, né? De acordo com o INPA, o que é o INPA mesmo? É o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Tá? Olha isso aí, uma única árvore de 10 metros de altura emite uma média de 300 litros de água por dia. Mais do que o dobro do total de água consumida por uma pessoa durante o dia para beber, cozinhar alimentos, tomar banho, etc. Como funcionam esses rios? A floresta funciona como uma bomba d'água, quer dizer, ela produz água, né? Produz vapor de água. Ou seja, ela capta a água dos solos e emite para a atmosfera em forma de vapor, por meio do processo denominado evapotranspiração, que já falamos lá na frente. Parte desse volume de água transforma-se em chuva que cai na própria floresta. Outra parte é transportada pela atmosfera. Tá? Então, todo aquele vapor encontra uma superfície mais fria, se condensa e cai na forma de chuva. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Tá quase igual, né? Estima-se que a quantidade de água conduzida pelos rios voadores seja igual ou superior à vazão do rio Amazonas. Isso aí, sei lá, deixa eu falar. Pensem que é muita água. Primeiramente, olha agora aqui que nesse parágrafo aí que está bem a explicação. Primeiramente, os rios voadores direcionam-se para oeste até chegarem à cordilheira. Então, se forma todo aquele vapor, o vento leva, né, para oeste, bate na cordilheira, lá, que a cordilheira é altíssima, né?
Lá eles se deparam com esse verdadeiro paredão de mais de 4.000 metros, o que faz com que parte dessa umidade precipite, ou seja, transforma-se em chuva ou até mesmo em neve, dependendo da temperatura se estiver muito baixa, né? Essa precipitação é a grande responsável, olha que importante isso, essa precipitação é a grande responsável pela formação de nascentes de grandes rios, dentre eles os rios que dão origem ao próprio Amazonas, lá no Peru, lá próximo da cordilheira. Outra parte dessa umidade é rebatida de volta, então vai na direção da cordilheira e é rebatida, tá? Para o interior do continente, abastecendo as regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além de outras localidades como a Bacia do Rio da Prata. Volta, e daí os ventos também se encarregam em trazer aqui para o sul. E que traz a nossa chuva, né? Nossa, é bem. Acabou com a Amazônia virando deserto. Não dá para tirar. Acabou com a Amazônia, só teremos cerrado no Paraná. Se acabar com a Amazônia, só teremos cerrado no Paraná. Ele planta árvore, né? Igual o Sebastião Salgado. Vocês já viram uma obra do Sebastião Salgado? É uma micro, um átomo numa, né? Mas ele fez uma quantidade bem expressiva de terra lá. Reflorestou. Tem o antes, né? Que era a fazenda da família que só tinha pasto e eles replantaram. As minhas terras lá também. Não, e tem um cara chamado Ernest Goethe, nós temos que falar dele de novo qualquer dia. o Ernest, ele comprou ele é um suíço que resolveu vir estudar, ele andou pelo mundo e chegou no Brasil. Ele é que é o pai da agrofloresta, Mas aqui para nós. Não, pois é. Aí o que ele fez? Ele comprou uma fazenda de 500 hectares na Bahia. Nessa fazenda, ele encontrou tudo degradado. Aí ele foi replantando e foi recuperando as nascentes. Então, ele conta, tem vários vídeos sobre que ele foi cavando, morro acima, o lugar das nascentes, onde seria aquele pequeno riachinho, ele foi desentulhando até chegar na nascente. Ele criou o rio de volta. Desenterrou Então, ele recuperou não sei quantas nascentes, criou não sei quanto de reflorestamento, e ele faz chover na fazenda dele. Pelo esse efeito da Amazônia. Então, era uma região seca, na Bahia, e na fazenda dele chove. Por causa da área de vegetação que ele conseguiu recuperar. É um negócio bem interessante. Hoje tem muito recurso. Você não viu aquele... Até no negócio de na chácara para fazer. E era quantidade. Uma fazenda também, que era com problema de água, etc. E ele disse para os vizinhos, esse fazendeiro, eu quero um tanque aqui na minha. Não viu essa rural? Agora, aí ele fez nos lugares onde era, ele fez buracos. E quando chove, para melhorar a infiltração. A área de água embaixo do solo, como é que se chama? Os lençol freático. O Isso é lá embaixo. O lençol freático é mais artificial. Para aumentar o lençol freático. E eu fiquei entusiasmada, porque como secou um monte de fontes minhas, eu tô querendo... Marisa, vou te contar uma coisa, não adianta mexer com buraco aqui para nós. Por quê? Não vai resolver nada. Enquanto não chover chuva, e para sua nascer, a minha secou. Já desisti dela. Em 2007 ela secou, mas ela voltou. Agora ela não voltou mais. E quando voltar, vai voltar em outro lugar. Porque o veio d'água entope e ela vai brotar em outro lugar. Ela não vai vir no mesmo lugar. Eu não consigo fazer esses buracos para... Não tem necessidade, porque ela vai brotar. Na nossa região aqui, ela vai brotar naturalmente. Mas eu digo que se não chover com regularidade normal para a região, pelo menos por um ano, a gente não vai ver água. Eu tenho medo de secar meu poço lá. Você está com medo? Eu já secou. Esse projeto. Por isso que eu vou fazer perto do poço e vou fazer os buracos lá. Não quero nem saber. Mas não tem muita necessidade, não. Aqui para nós não tem. Você assistiu no
Jogo rural. Terceiro nível. Eles são que nem bacias. Pois é, essa Uma mesmo, é o que eu tô bacia, só falando. que tem o seguinte, Essa. tem que ser feito, eles deixaram bem claro, que tem que ser um estudioso que entenda de níveis. Vocês se lembram? Vocês se lembram de um governador da Santa Catarina, que eu tentei lembrar o nome dele esses dias e não consegui, que é não sei o que, Amin? Esperidião Amin. Vocês se lembram do Esperidião Amin? Ele criou um programa em Santa Catarina de recuperação de bacias hidrográficas. Por quê? Porque a bacia hidrográfica é o quê? É a lomba, que é o alto do morro. Então, tem um morro, tem um morro. Chove, água para lá, água para cá. Isso é a bacia hidrográfica. Se você tem desmatamento e erosão, o que você faz com isso? Você começa a entupir e faz vossoroca. Faz buracão e onde não tem o buracão, você entope o rio. Por isso eles fazem buraco. Porque eles param essa erosão. Para você não precisa. Você já está vegetada. Você não tem erosão, mas a água vai captar da chuva. Não adianta você fazer o buraco. O lance é mata, é mata. É A erosão do Paraná não foi contida. Meu marido conta a história. De como no Cianorte, por exemplo, nos bons tempos, que era pura erosão. O que aconteceu? O programa, a Sucepar fez um programa daí não adiantava por água, levar água para chegar no rio. As bombas entupiam tudo, porque a chuva carregava tudo. Então, mata ciliar em volta de vossoroca. Você sabe o que é vossoroca? Não. Os buracão da erosão. Aqueles buracão de erosão. Se você faz mata ciliar na vossoroca, você não deixa ela aumentar. Quando você não deixa ela aumentar, ela vai se estabilizando, ali acumula água. Naturalmente. Naturalmente. O que segura a água? Marisa, o que segura a água? Cobertura de sol. É isso que segura a água. Cobertura de sol. Árvores, chuva chove, os pingos fazem assim e caem devagarinho pelos troncos. E aí eles infiltram no solo que está coberto. Não adianta fazer buracão no lugar que já está coberto. Porque não tem grandes escorrimentos. O escorrimento é mínimo, ele infiltra naturalmente. Então, o buraco é para quando o escorrimento é muito rápido, que tem que acumular em algum lugar, porque senão vai embora, vai para o rio. Então, você para antes de chegar no rio. Por isso, eles fazem o buracão. Nas estradas de fazenda, não tem o carreador famoso, carreador, o que é? Que leva água, né? Porque esse para desmanchar a estrada. conseguiu Sabe o que é? Na chácara do meu pai, o acesso, na minha chácara, o nosso acesso passa pela terra do vizinho. O vizinho cultiva, morro abaixo. E quando a gente foi morar lá, a gente tinha que sair todo dia, com chuva ou não, e a gente não tinha seca. Então, ele arava, chovia, a gente atolava. O que meu pai fez? Que é o de praxe. Valetão, sarjeta cortando a estrada e do lado de baixo da estrada um buracão. Por quê? Vem, corre pela sarjeta, entra por essa valetinha e escorre, a água sobe e o barro fica ali no buracão. E a água se espalha. Assim faz. É bem fácil. Mas dá um trabalho louco. Mas vamos conservar tudo isso, né? Sim, tem que desentupir o buracão. O buracão tem que desentupir. Semana que vem a gente pode ter bastante tempo. Vai falar, vai, com certeza vai falar sobre essas coisas. E por último, veja lá, tem mais que lá. Bom, o potencial, né? A Amazônia tem um potencial gigantesco de exploração de recursos naturais, né? Dos minerais, das jazidas minerais, a exploração de madeira, né? Seja de planta, seja madeira, né? Para construções e importação, móveis, seja o que for. As plantas medicinais utilizadas na alimentação e na cosmetologia têm um potencial turístico gigantesco, mas tudo isso, né, precisa ser conservado, né? Precisa ser sustentável, né?
Tá? E por isso nós temos programas de sustentabilidade, de empresas de cosméticos, de alimentos, de medicamentos, etc., que bem ou mal fazem, né? Visam muito lucro, né? Mas tem um programa de alguma preservação da Amazônia. Programas de pesquisa, né, de instituições como a Petrobras, que atua diretamente ali. Minha sobrinha que mora lá, trabalha direto nesses programas, tá? Do peixe-boi, do boto cor-de-rosa, do pirarucu e de outros, né? Nós conhecemos esses aí. E tem também um número muito grande de pesquisas de universidades, né? Seja nacionais, internacionais, né? ONGs que vão lá trabalhar também, e empresas que se interessam por pesquisa de tudo que precisa ser pesquisado ali, né? Porque existe muito mistério, como se diz mesmo, né? Como a gente vê escrito nos livros. E é isso. E gente Tá? que levou nossos insumos embora também, né? Também a tal da biopirataria, que é muito bom, né? Faz parte do mundo. E eu acho que lá E de exploração de locais onde tem essa riqueza, né? Sabe? Certo? Isso que a gente tem que proteger, de alguma maneira. E como é que a gente protege? Cuidando desses povos que vivem lá, né? Tá? Para que eles entendam a importância de tudo isso nesse sistema global todo. Né? Não é fácil, não é tarefa fácil. Nem um pouco. Né? Sim. Mas eu acho, Karen, que além disso, nós precisamos de alguém que fale mais sobre árvore, sobre floresta mesmo, sobre essa coisa de... Fararemos sobre árvores. Isso que você comentou, né, de como é que funciona todo esse sistema Sim. de floresta. É porque o que acontece é que, assim, até um tempo atrás, vamos dizer assim, até o século passado, a gente tinha floresta, ponto. Tinha floresta, o mundo inteiro tinha floresta. Mas aí começaram a descobrir que tinha coisas da floresta que eram boas para nós. A população aumentou. Paraná. Tinha pinheiro que, segundo os historiadores, você caminhava dias debaixo da copa dos pinheiros sem enxergar a luz do sol. Né? Existe essa história. Devia ser um fenômeno. Muito embora, pelo jeito que é o pinheiro, naturalmente, talvez isso seja um pouco de exagero. Porque o pinheiro, ele não vive tantos pinheiros juntos o tempo todo. Né? Eles precisam do resto. Não, pois é, tem o capão embaixo. Por quê? Porque o pinheiro é uma árvore que é clímax. Então, ela é o dossel superior da floresta. Ela é que se sobressai lá em cima. Para ela chegar lá em cima, ela precisa primeiro passar uma necessidade muito louca de luz. Então, ela nasce no meio do mato. Ela é fechada pelas imbuias, pelas ervas, mates e várias canelas e sassafrases e etc. Ela fica lá escondida. Daí, de repente, ela precisa de luz. Aí ela cresce. Por isso, um tronco bem reto e que vai lá para cima. Mas se ela não tiver aquela sombra, ela dá um pinheiro pequenininho. Né? Então, tem muito lugar que a gente vê pinheiro pequenininho, diz, nossa, coitadinho, não cresceu. É porque ele não teve o estímulo que ele precisava para dar o estirão. Né? Então, ele fica pequenininho, ele desenvolve tudo que ele precisa desenvolver, mas ele fica pequeno. Isso que eu acho bacana, Karen, que você poderia trazer, é esse sistema que é uma floresta, entende? A gente conhece uma árvore só, sendo assim, sendo assim, sendo assim. Não. Como é que funciona? E aí, é isso que acontece. Quando a gente foi para a escola, quando a gente foi lá para o ginásio e tal, o mundo era outro. Porque as pessoas conheciam menos as interações, os relacionamentos entre... Então, floresta, qual é a imagem, quando a gente era jovenzinha, ou, enfim, qual era a imagem que a gente tinha de floresta? O que era uma floresta? Floresta... primeiro tinha muitas coníferas, não é?
No Brasil. Mas na nossa, não. Aquela Mas os livros temperada. e o que a gente aprendeu é floresta temperada. João e Maria, Pinheiros, ou aquela selva perigosíssima que era a Amazônia. Não, e era a floresta lá da África cheia de Tarzan. Ou isso, né? A gente não via. Por quê? Porque não tinha televisão, não tinha internet, quando muito um cinema às vezes fazia alguma coisa em preto e branco, né? Então a gente não, mas a gente já viu os coloridos, mas né? Assim, o bonito que a gente tinha não era assim que nem hoje. Você pega o telefone e vê. Você interage com as coisas. A gente não tinha. Então, os poucos estudos que existiam ficavam lá, na academia, na universidade. Se você era da área, você aprendia. Se não era da área, fez letras, né? Fez letras, belas artes. Belas artes ainda aprendi alguma coisa, porque tinha que aprender a pintar. Mas fez letras, fez matemática. Não via nada disso. E hoje a gente vê. E além da gente ver, chama-se a nossa atenção, porque nós estamos num momento do mundo, da humanidade, que nós estamos naquele ponto que ou a gente cuida ou a gente se estrepa. E é verdade, não é mentira. A gente vai se estrepar. Olha essa chuva, gente. Isso não é normal. Isso não é o corriqueiro. De 10 anos para cá, quanto mudou o nosso clima? Ah, não tem aquecimento global? Tem. Ah, mas fez mais frio do que de costume? Sim, mas se a gente começar a pensar que o planeta é uma bolotinha que não tem do lado de fora, certo? Começa por aí. Qual é o nosso lado de fora? É só se a gente for para a Lua. Ou seja, a gente não tem opção do lado de fora. Né? E tudo o que acontece, acontece interligado. Então, não adianta dizer que, ai, mas aqui eu cuido, ou ali não cuida. O conjunto é um só. Bateu asa borboleta lá na China, o vento sopra no Brasil. Não tem como escapulir disso, porque é um sistema fechado. Então, a nossa água é a água que existe desde que o planeta foi formado. Não tem outra. Não cai uma cascata celestial que renova a nossa... Não, ela cai a chuva, cai no oceano, ou cai nos rios, corre para o oceano, evapora, faz o ciclo d'água. Mas é tudo aqui dentro, não saiu para lugar nenhum e não chegou de lugar nenhum. Está tudo aqui. O ar, esse vento que vem do Oceano Atlântico, tem uma corrente de ar tradicional e rígida, por causa da rotação da Terra, que venta da África para nós, né? Então, tem os alísios, tem os contralísios, tem os das monções, tem o minuano do sul. Nós temos ventos que não mudam, eles estão aí. Não tem como escapulir. Por quê? Porque a Terra gira. E se a Terra gira, ela faz vento. Calor, frio, faz correntes de ar. Então, venta. Oceano Atlântico evapora a água, venta, passa em cima da Amazônia, junta com a água da Amazônia, chove e continua, e o vento continua, tromba lá nos Andes. Trombou nos Andes, um pouco cai ali, outro faz a volta. Fez a volta, mas não faz a volta assim. Ele faz a volta e chega no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo. Só que tem um lugar que, por causa da montanha, não sei das quantas, do vale, não sei da onde, da pouca floresta que era, aquele lugar fica seco, o Triângulo Mineiro. Sofre a influência da Amazônia, mas sofre a influência local e não deixa chover a chuva ali. Muda o clima, muda a vegetação, muda quem mora lá, muda os bichos, muda tudo. E é tudo aqui, só no Brasil. Pense o resto do mundo, o planeta. O planeta inteiro funciona de um jeito só. A Terra gira, os ventos ventam, as marés, os rios, só que a gente está entupindo o rio. O rio chega sujo dentro do mar. O mar entope. O que causa o entupimento do mar? Diminui a vida na costa, porque faz aquelas manchas que agrotóxico e entulhos, o Rio Doce que acabou cheio de minério, né? A vida que está ali morre. Aquela vida que morre vira carbono. O carbono decanta, afunda, vai para o fundo do oceano.
Se você esquenta a temperatura, todo aquele carbono e pega fogo, puf, no meio do mar. Como assim? Pega fogo, porque faz o fogo fato. Todo mundo conhece fogo fato. Faz no fundo do mar também. Se aquilo libera essas jazidas, pega fogo do mar. Aí mata mais não sei quantos bichos, daí a explosão não sei das quantas, daí, enfim, a gente mexe aqui e tudo vai ser influenciado. Então, mas coitadinha da nossa mata atlântica, acabamos com a mata atlântica, mas planta no teu jardim, já ajuda. O cara comprou 500 hectares e reflorestou e faz chuva. Ele fez uma floresta, faz chuva da floresta dele. No vizinho não faz, mas na dele chove. Então, a gente passou a enxergar estas coisas, essas relações que existem, que a gente não tinha essa noção. Quando eu era pequena, eu dizia assim, nossa, o dia que eu for viajar para a Europa, um dia eu irei. Era um lugar longe, mas era muito longe. E eu já fui. Várias vezes. 2. Mas já fui. E aí, e justamente você entra do avião aqui e chega lá. Não é aquele lugar longe, que a gente não conseguia nem imaginar onde é que era, de tão longe que era. Hoje não tem nada longe, tudo é perto. Meu filho mora a 11 mil quilômetros de mim. Gente, é 11 mil quilômetros. Quanto é isso? Mas é ali. É logo ali. Quando a gente era jovem, o logo ali, era muito longe. Logo ali, para ir a Santa Felicidade, quem morava no centro de Curitiba para chegar em Santa Felicidade era uma viagem. Tinha nada ali no meio. Era no meio do mato, tinha chácaras pelo meio do caminho. Cadê essas chácaras? Não tem. Então, a cidade precisa crescer, A cidade cria um impacto? Cria. Vamos criar o menor possível. E como agora a gente tem o poderoso, a gente aprende, sabe como se comportar. Agora, eu falar, meia dúzia escutar e outros 3 fazer, não vai resolver. É uma coisa global. Então, tem alguém ali, alguém acolá, alguém não sei aonde. O programa que nós vamos conhecer lá, o Chauá, que coisa mais bonita. Pois é, né? vocês estiveram lá. Pesquisadores trabalhando com sementes. Sementes da floresta. Exatamente. Por quê? Porque nós temos uma floresta própria. E a gente tem que pensar assim, mas não pode desmatar a floresta amazônica porque teve queimado, não sei o quê. Vocês ouviram recentemente as notícias na Califórnia. Quem que fala do desmatamento da Califórnia? Quem que fala do incêndio em Portugal? Quem que conta do incêndio na Grécia? Gente, é tudo igual, é a mesma coisa. O povo de lá tem que cuidar como nós temos que cuidar daqui. Agora, temos que preservar a Amazônia? Sim, temos. Por quê? Inúmeros motivos. Agora, não quer dizer que o mundo vai cuidar de nós. Nós temos que cuidar do nosso território. E não é só da floresta amazônica, é do nosso cerrado, que tem água, é da nossa caatinga, que produz coisas específicas, é a nossa Mata Atlântica, que tem que ser, o pouco que ainda tem que ser preservado, mas para fazer tudo isso, é justamente isso que a gente tem que conhecer. Porque a floresta é aquela exuberância, mas na caatinga tem floresta. Nós vimos. É aquela monstruosidade exuberante? Não, mas é uma floresta específica. E aí, quando a gente diz preservar a floresta, a gente um pouco não entende, não concatena a ideia, vamos dizer assim. Floresta é a Amazônia. Não. Florestas são conjuntos de vegetação que têm estratos, que tem o extrato baixo, médio, alto, que depende de mais ou menos luz, e o que forma a floresta é isso, a quantidade de luz que entra nessa floresta. Quanto mais densa, menos luz lá embaixo. O mais por baixo ainda, que nem luz não tem, que é o solo, é uma outra vida que a gente ainda nem conhece. A gente tem que começar a estudar os fungos, etc., tem que começar a ver.
Então, o assunto é assim, enormemente exorbitante, para dizer o mínimo. É muita coisa. Mas cada pouquinho que a gente aprende traz uma visão, um conhecimento, e aí é aquela coisa que eu sempre falo, a gente tem que parar de ver e começar a enxergar. Porque a Bel falou da Amazônia, eu falei da Caatinga do Cerrado, já falamos da Mata Atlântica, vamos falar da plantinha, da orquídea, do cacto, isso aqui. Mas não adianta a gente falar se vocês não enxergarem a informação que a gente precisa passar. Que cada ser é um ser único, específico, que tem necessidade de água, luz, atmosfera limpa em volta. É um conjunto de coisas que a gente tem que aprender a enxergar e traduzir e ver. Não está funcionando por quê? Veja bem, ó, essa planta no nosso jardim, ela lá no lugar que ela nasce naturalmente, ela é debaixo da floresta. Eu estou pondo ela aqui no meio do sol. Ela nunca vai para frente. Café é uma planta de subbosque, das meia encostas da Etiópia. É lá que ele nasceu. E a gente vem para cá e planta no sol. E daí veneno, e daí adubo, e daí não sei o quê, A gente tem que começar a ver que não é bem assim. O lugar melhor, altitude melhor, um pouco de floresta em volta. Tudo isso vai fazer com que a gente gaste muito menos energia para fazer a mesma coisa e ter uma boa produção. Então, é o enxergar é que vai fazer a diferença. Cada um só vai conseguir enxergar depois que conseguir ver o que precisa ser visto, né? E aí é para isso que a gente faz tudo isso aqui, para chamar atenção para uma coisa, para outra, para vocês abrirem os olhos. É como a Bel falou, quando a gente aprender tudo sobre outros biomas, quando a gente viaja, a gente enxerga coisas diferentes. Porque quem foi para a África do Sul a primeira vez, viu coisas, mas se foi pela segunda, enxergou outras. E é isso que é importante, a gente começar a enxergar as coisas que a gente já viu, dar sentido para aquela informação e saber que uso a gente vai dar para aquilo, para melhorar a vida de todo mundo. Então, faremos sobre floresta, como é que ela nasce, cresce, se desenvolve e morre. E morre. Exatamente. Com certeza. Vamos programar. Vamos programar. Muito bom. Pois é, a gente já está num ponto que separar lixo não tinha nem que ter campanha. Tem sorteio, moçada? Todo mundo assinou? Assinem. Peguei o meu, mas já peguei a da